Começou aqui. Bom, gente, boa tarde, boa noite, quase para todas e todos. Vamos hoje falar do capítulo 3 do livro do Bernard Harcourt, que é sobre o Panóptico, do Jeremy Bentham. Na verdade, ele começa falando do Panóptico do Jeremy Bentham, mas o capítulo vai bem além dessa temática. Eu acho até que a parte mais interessante desse capítulo é justamente a parte que ele vai discutir digamos assim, a necessidade da gente ultrapassar a noção de espetáculo e a noção de vigilância para pensar a sociedade da exposição, né? Eu acho que essa parte final do capítulo é até mais rica, mas a gente pode, obviamente, ir seguindo aqui os temas principais que aparecem nesse capítulo. Hoje foi você, né, Júlia, que ficou de fazer relatoria, de apresentar aí os temas. Ficou eu e a Isabela, professor. Bom, então podem começar, aí eu vou comentando, a gente vai conversando a partir da fala de vocês. Tudo bem, então eu fiquei com a parte mais introdutória e a Isabela ficou com o final. Então, a minha parte será bem rápida e o senhor pode intervir quando quiser. No início ele fala, né, da ideia do Jeremy Bentham e fala que o Foucault retoma, de certa forma, como uma metáfora. E depois eu falando como o Foucault se interessou por isso, quando ele estava observando as questões. Só deixa eu fechar o WhatsApp, senão vai ficar fazendo barulho. O Foucault retoma isso porque ele vai observar as questões da repressão do Estado francês com, por exemplo, os movimentos estudantis. Aí ele fala que o Foucault também tem como inspiração o Julius, além do Bentham, eu não sei se fala Julius, e o Julius ele vai observar que, diferentemente da antiguidade, as pessoas não há não há um espetáculo tendo em vista várias pessoas observando poucos objetos ou poucas pessoas, mas que no ponto de vista dele, seriam poucas pessoas observando muitas pessoas. E aí o Foucault vai elogiar muito essa ideia, vai retomar isso e vai abordar dentro da ideia do panótipo. Ele vai falar, aí ele vai retomar, né, o que o Bentham já trabalhou, vai falar que no panótipo é essencial que a pessoa não necessariamente saiba se está sendo observada ou não, tem tipo uma janelinha ali, a pessoa sabe que pode estar sendo observada, só que ela não sabe exatamente, é como se fosse uma invisibilidade do próprio poder, porque o poder não é visível como anteriormente, nos tempos anteriores à abordagem do Foucault e do Bentham. E aí, essa ideia de poder é mais invisível, contudo a pessoa vai internalizar que ela está sendo vigiada, então ela vai agir de acordo com o que as pessoas que estão vigiando querem que ela haja. Então ele fala que, por exemplo, os estudantes, ou os pacientes, ou os prisioneiros vão se tornar mais dóceis e mais de acordo com o comportamento desejado. E aí depois eu me esqueci quem fala do espetáculo, começa com D alguma coisa. O senhor lembra? Como é que é a pergunta? É porque tem um autor que ele vai falar que fala sobre a É sociedade do o, espetáculo. é o Debord, Guy Debord. Ah, isso aí. Aí esse vai falar sobre a questão do espetáculo, e aí o Harcourt até vai criticar um pouco ele, falando que ele usa uma abordagem marxista no meio, e aí que não é coerente. E aí também vai ter essa questão que o Foucault vai meio que substituir esse espetáculo pela vigilância, mas aí depois ele vai trazer para a era digital, né? A contextualização da era digital que a Isabela vai fazer melhor. Ele vai falar é, que a exposição meio que está se sobrepondo à vigilância e ao espetáculo, apesar do espetáculo e a vigilância ainda serem observados. Ele fala que a vigilância ainda é observada por câmeras, esse tipo de coisa, que o espetáculo é observado exatamente porque as pessoas estão observando a sua exposição com compartilhamento e likes, esse tipo de coisa, e acredito que seja só isso. Aí a Isabela vai trabalhar a parte mais rica agora. Bom, antes da Isabela falar, eu queria comentar um pouquinho esse início do texto, né? O primeiro, a pergunta que o Harcourt coloca é uma questão que foi muito colocada nos estudos sobre vigilância contemporânea, que é até que ponto a gente poderia pensar as vigilâncias por meio de Big Data como uma espécie de expansão do panoptismo. Panoptismo é um termo que o Foucault cunha em Vigiar e Punir, baseado, é claro, no panóptico, no modelo lá arquitetônico do panóptico, para pensar uma espécie de modelo de construção social, modelo de sociedade, uma sociedade disciplinar, e o panoptismo seria uma espécie de lógica ou racionalidade que rege essa sociedade. E é baseado na vigilância, no exame, né, etc.
Bom, e aí, muitas pessoas assim acreditavam que a gente podia pensar a internet como se fosse quase uma realização do sonho disciplinar, digamos assim, que o sonho disciplinar é um sonho no qual todas as pessoas são conhecíveis, tudo é rastreável, todos os comportamentos são registrados, né, e que todo mundo se torna, portanto, vigiado, de certa maneira, toda a circulação, tudo é conhecido. Então, é como se o meio digital permitisse a realização desse sonho, a completa transparência dos indivíduos. Nós nos tornaríamos transparentes ao poder. Só que essa é uma questão que é muito discutida, assim, até que ponto o panoptismo é um bom modelo para pensar essa vigilância contemporânea, até que ponto que não é. Eu até peguei aqui esse livro é resultado dos trabalhos do grupo de estudo, desse grupo, do CIG, alguns anos atrás, quando eu cheguei na Faculdade de Direito, eu organizei um ciclo de seminários, e vários trabalhos, pessoal que estava no grupo na época, a maior parte era da filosofia, que eu estava vindo da faculdade da Fafiche, e aí as pessoas fizeram apresentações, apresentaram textos, a gente discutiu os textos, depois mandaram uma versão final, e a gente publicou esse livro, que é a Sociedade da Informação em Questão. E o capítulo que eu escrevi, o título é O Panoptismo Digital, Reflexões sobre o Poder na Sociedade da Informação. O que eu fiz foi justamente isso, pegar o capítulo do panoptismo, lá de Vigiar e Punir, e analisar até que ponto ele serve para pensar a sociedade da informação, serve para pensar a vigilância no mundo digital. E aí eu vi nesse texto especificamente, eu tentei mostrar o potencial que isso ainda teria, né, o modelo do panóptico ainda teria para explicar as formas de vigilância contemporânea, né? Então, meu foco foi esse. Mas eu entendo que há muitos limites, eu concordo muito com o que o Bernard Harcourt diz aqui, né? Então, assim, a primeira observação é essa. Depois, um outro comentário, a pronúncia do nome desse alemão aí é Nikolaus Heinrich Julius, né? J fala I no alemão, né? Julius, que era um coleguinha do Hegel, mas tem uma coisa interessante aqui no pensamento do Julius, e ele aparece mesmo em alguns textos do Foucault, assim, citado, que é essa proposta de que teria acontecido na modernidade uma mudança de um modelo arquitetônico que é antigo, que é aquele da arena, do espetáculo, no qual você tem um indivíduo colocado num centro, que é visível por todo mundo e tal, e o modelo da vigilância atual, né, que é aquele da célula, é aquele da penitenciária do panóptico, né, de Bentham e tal, que é um indivíduo numa célula, ele não está no centro de uma arena, não é? E aí que todo um novo modelo de sociedade seria inspirado nesse novo tipo de construção, de jogo da visibilidade, vamos dizer assim, né? Enfim, então, e o Julius é um cara que vem obviamente dá para entender por que Foucault se interessou por ele, porque é um cara que estudava a ciência das prisões, né? Ele se envolveu em projetos, inclusive arquitetônicos, né, de construção de prisões na Alemanha e tal, e pela Europa fora, pelo visto. Ok. A imagem, né, a ideia do Foucault, só para vocês entenderem um pouco melhor, é de que o panóptico, mais do que simplesmente um modelo arquitetônico, ele funciona como uma grande metáfora, né? Ou seja, ele captura um ethos assim, próprio da sociedade disciplinar, ou seja, ele permite a gente visualizar o que é o modo de funcionamento do poder propriamente disciplinar, qual é a utopia de poder que tá envolvido ali. Agora, só um último comentário sobre essa parte inicial do texto, que é esse debate do Foucault com o Guy Debord, que ela falou aí. O Guy Debord é um cara, assim, um pensador francês, bastante radical. Ele escreveu um livro que é um livro que tem uma importância grande, que é a Sociedade do Espetáculo, e, para além disso, ele tem uma produção assim, muito grande. Ele foi o grande líder assim, de um movimento, não só filosófico, um movimento político, inclusive arquitetônico também, que é o situacionismo, né? O situacionismo, que foi um grande movimento, e ele é o expoente, assim, o nome principal desse pessoal. E, assim, eles têm várias propostas que são bem radicais, vocês podem depois procurar saber mais sobre isso, é bem interessante. Inclusive, ele tem criações audiovisuais, tem um filme também sobre a sociedade do espetáculo e tal. Mas o Foucault ele deixa, assim, não diretamente, mas indiretamente, ele faz
uma série de observações críticas a essa ideia do espetáculo. E, basicamente, a tese do Foucault é de que a sociedade moderna não é uma sociedade de espetáculo, ela é uma sociedade disciplinada, vigilância, etc. E que a ideia do espetáculo não seria a mais rica, digamos assim, para a gente entender o modo como o poder funciona na modernidade. Bom, mas apesar disso, do Foucault ter essa posição e tal, o argumento aqui que o Bernard Harcourt está avançando no texto é o de que talvez seja preciso conciliar um pouco as coisas, ou seja, a gente não tem só vigilância nos termos panópticos pensados pelo Foucault, e também não temos apenas espetáculo nos termos lá do Guy Debord, nós temos uma dupla dimensão, né? Aqui, esse texto aqui, essa proposta do Bernard Harcourt faz lembrar muito as ideias do David Lyon, que é o professor lá do Canadá, com quem eu vou lá estudar, inclusive, porque o David Lyon, há muito tempo atrás, ele propunha isso, né? A ideia de pensar uma vigilância pós-panóptica no mundo contemporâneo, no qual a gente tem dois elementos que se fundem. Um elemento é o panóptico, essa ideia de um olho que tudo vê, o panóptico. E aí você tem formas de vigilância que são dessa natureza, ou seja, é como se nós fôssemos transparentes e houvesse algum tipo de vigilância mais centralizada que recai sobre nós, das grandes corporações, dos estados e tal. Mas, para além disso, há também uma outra dimensão da vigilância contemporânea que ele chama de sinóptica, né? Não panóptica, mas sinóptica. O sinóptico é o contrário, ao invés de ser um olho que tudo vê, é aquele que é visto por todos, é como se todos vissem um só. Essa é a ideia do sinóptico. E o que ilustra bem a ideia do sinóptico é o reality show. O reality show é assim, você é um indivíduo que está numa posição de visibilidade na qual todo mundo te vê, né? Todos os olhos te veem. É uma lógica sinóptica. E as redes sociais têm muito disso, ou seja, ela é, por um lado, panóptica, ou seja, tudo que a gente faz está sendo observado pelo Facebook, mas, por outro lado, ela é sinóptica, ou seja, cada um de nós se coloca, se expõe, né? Tem uma lógica que é exibicionista, né? Da gente se mostrar naquele espaço para todos verem, né? Para todo mundo ver. Enfim, então tem algo que é tipo um reality show nesse sentido, né? Uma exposição sinóptica. E existe também, segundo o David Lyon, um desejo que é próprio da construção subjetiva contemporânea, um desejo por ser visto, o amor pelo olhar do outro, que eu tenho um termo para isso, que é a escopofilia, é o querer ser visto, né? O querer desejar o olhar do outro, não é? A rede social, isso é muito visível, as pessoas desejam esse olhar do outro, né? É uma espécie de procura por essa exposição, né? Por esse olhar desse outro. Enfim, então, a gente se expõe, né, nesse ambiente, e é por isso que tem algo aí que é da ordem, igual a pessoa que se propõe a participar de um reality show, parece que no fundo existe um prazer pelo olhar desse outro, por estar ali sendo visto o tempo inteiro, né, se exibindo, né, permanentemente. Bom, então tem essas, o David Lyon já argumentava, nesse sentido que é preciso entender a lógica tanto panóptica quanto sinóptica da vigilância contemporânea. Eu acho que é um pouco isso que o Bernard Harcourt está dizendo aqui, olha, não dá para a gente pensar a vigilância hoje só em termos panópticos. Tem algo que é da ordem do espetáculo, da ordem do exibicionismo, da ordem da exposição, né? A gente não é forçado a fazer isso, a gente a gente se expõe por conta própria, vamos dizer assim, né? A gente vai lá e quer se expor. Então, a sociedade da exposição, para a gente entendê-la, a gente precisa considerar esse elemento que vai para além do panoptismo, né? Que exige, portanto, pensar algo um pouco mais complexo, uma postura, de certa maneira, pós-panóptica, né? Ele usa um termo aqui, não sei se a Isabela ia falar disso, eu vou passar a palavra para ela, mas ele usa um termo para tentar descrever essa nova metáfora, assim, talvez mais interessante, que é esse como é que fala isso? Cryptopticon, né? Cryptopticon, que seria uma espécie de panóptico críptico, porque nós perdemos, porque é como se houvesse uma perda da percepção da vigilância. Perda porque a gente faz tudo como se isso não importasse, sem nem mesmo ter consciência disso, ou simplesmente porque banalizamos isso, naturalizamos isso, né? Então agora é assim, pronto, não é?
Bom, vou passar a palavra para a Isabela, então, antes de eu ficar avançando e falando na frente. Professora, boa noite. Eu vou aproveitar o gancho que você deu da dicotomia, de certa forma, dicotomia sociedade do espetáculo e panóptica, né, a noção benthamiana. O que o Hartkorn diz é que ela, de certa forma, ela é superada, de certa forma, né? Então, diria até que suprassumida. Que de forma a procurar de que forma a gente pode explicar melhor o paradigma odierno, não mais com a visão do Bentham, né, do Foucault panóptica, mas também não mais a noção do Debord. De início, eu gostaria de ressaltar algumas diferenças entre a nossa sociedade e o panóptico do Foucault, é que hoje a gente não sabe mais até onde estende a vigilância, ao contrário da noção, né, da própria prisão do arquétipo disciplinar, em que se conseguia ver no alto de uma torre, né, e enxergar todos os... Né? E também, hoje em dia, as pessoas não necessariamente veem problema em estarem expostas, muito pelo contrário, como você mesmo falou, tem um certo fetiche em se expor hoje em dia. Então, a principal inversão no paradigma panóptico disciplinar se assenta agora, posteriormente, no contexto das democracias liberais, e, sobretudo, no papel das novas tecnologias de informação e da comunicação que proporcionam uma exposição dos sujeitos de maneira descontrolada. Essa nova vigilância em que o sujeito porta em seus próprios bolsos ferramentas de compartilhamento instantâneo proporciona, de certa forma, uma nova docilização dos corpos. Então, assim, eu tenho a retomada da noção do Foucault, do poder disciplinar, e também de uma sociedade de disposição, como queria o Debord. Isso é superado no entendimento do Hartkorn, com o advento desse paradigma neoliberal pautado, sobretudo, no consumo. Que o Foucault até chega a comentar um pouco, né, do capitalismo neoliberal no final da década de 80, que ele fala do trinômio segurança, território e população, né, num paper dele. Eu não sei se é um escrito, eu acho que é um escrito, né, É um do curso, Colégio de França. É um curso que ele proferiu no Colégio de França em 78, chama Segurança, Território e População. São várias aulas, né, desse curso. Bom, obrigada, professor. Você quer falar? Não tem problema não. Desculpa, professor. Te interrompi? Não, eu só esclareci isso, pode continuar. A Sécurité, em seu esquema arquitetônico, pode ser exemplificado pela metáfora da disneyização. A disneyização é um fenômeno de conformação de uma meta-realidade, isto é, um simulacro que se sustenta pelas relações de consumo, conforme desenvolvida pelos filósofos Brimman, Ritzer e Baudrillard, não sei falar. Jean Baudrillard. Baudrillard. Uhum. Não obstante, ainda sobre a disneyização, ela apresenta os 4 elementos do paradigma do poder neoliberal. Então, ele já superou aquela construção, de certa forma, aquela díade do Debord e do Foucault. Então, ele vai pegar, traçar os elementos em comum que se aplicam ao paradigma odierno. De início, né, da disneyização. Enfim, eu vou comentar, então, só um comentário sobre esse curso de 78 do Foucault, que é o Segurança, Território e População. Acho que alguns comentários são importantes aqui. Primeiro, é nesse curso que o Foucault introduz a noção de governamentalidade, que ele desenvolve essa noção de governamentalidade, etc. E é nesse curso que ele vai falar dos chamados dispositivos de segurança, né? Esse termo sécurité aqui, no francês, eu acho que não é à toa que ele usa esse termo no original, que ele deixa em francês, porque a tradução dele é difícil tanto para o inglês quanto para o português, porque sécurité em francês pode tanto, no português, pode tanto significar segurança, no sentido de segurança pública, etc., políticas de segurança pública, né, polícia, etc., como também a sécurité tem a ver com seguridade social, né? No francês, o termo Sécurité Sociale é o nome do INSS, né? É a Sécu, né? A Sécurité Sociale, enfim, é o programa lá de seguridade social, de aposentadoria, etc. Né? Enfim, então, segurança tem essa dupla dimensão, é tanto uma política
vamos dizer assim, de segurança pública, repressiva, policial, como também de promoção da saúde, sabe, da aposentadoria, de não sei o que, tem a seguridade, né, nesse sentido. Enfim, então, o livro trata um pouco disso, dessas estratégias de poder que o Foucault vai descrever como uma gestão populacional, que ele associa à biopolítica e que vem a crescer a disciplina, uma espécie de nova estratégia, porque a disciplina para o Foucault, o poder disciplinar, ele é um poder individualizante, ele age sobre os corpos dos indivíduos, sobre os pequenos gestos, ele dociliza cada indivíduo, ele adestra cada um de nós para nos tornar o mais produtivo possível, o mais útil à sociedade produtiva, industrial, capitalista, etc. Ela é um poder, o poder disciplinar, que age sobre nossos corpos de uma maneira assim, minuciosa e incessante, organizando cada um dos nossos movimentos, a organização do nosso tempo, do nosso dia, etc. Então, essa é a ideia do sujeito disciplinado, é um sujeito que foi adestrado, docilizado, para se tornar produtivo, cada vez mais produtivo. Enfim, então, o poder disciplinar tem essa dimensão de agir, sobretudo, sobre sujeitos, indivíduos, né? Enquanto que o Foucault vai mostrar que há um outro tipo de funcionamento do poder, que eles chamam de biopolítica da população, que ela age não mais sobre o indivíduo, mas sobre a população, sobre uma massa, né, um conjunto grande, né, de indivíduos, um conjunto, e age no sentido de manter uma espécie de média, se vale de dados estatísticos, vale-se de conhecimentos demográficos, e aí tenta garantir ou promover índices, né, de saúde, não sei o quê. Tem uma dimensão que é urbanística, tem uma dimensão que é de saúde pública, mas a ideia é fazer uma gestão populacional. Não é? Esse poder que age com foco na população, por meio desses instrumentos de gestão e tal, é isso que o Foucault vai associar aos chamados dispositivos de segurança, nesse curso de 1978, que é o Segurança, Território e População. Bom, qual que é a questão que o Bernard Harcourt está colocando aqui? É de que, num certo sentido, o Foucault, então, ele pensa uma tríade, né, que é o poder de soberania, que é aquele poder que tem como instrumento principal de seu funcionamento o direito, por meio do Estado, por meio de uma autoridade estatal, se vale de uma lei. Lei é um instrumento prescritivo, binário, né, que define o que é permitido, o que é proibido, etc. Então, você tem esse poder de soberania, que funciona assim. Para além desse poder de soberania, você tem o poder disciplinar, que não funciona mais por meio da lei, mas da norma, é um poder de normalização, que age sobre os indivíduos, sobre os corpos, adestrando, docilizando esses indivíduos, etc. Não é? E, para além da disciplina, a gente teria ainda a biopolítica ou a segurança, ou os dispositivos de segurança, que agem por meio dessas estratégias de gestão populacional, né, de controle de uma população, etc. Enfim, então, você tem 3 momentos. Para compreender esses 3 momentos, o Foucault, nesse curso de 78, ele constrói várias imagens. Ele usa de imagens para ilustrar a diferença do funcionamento do poder nesses 3 momentos. Aqui o Bernard Harcourt recupera 2 dessas imagens. A primeira delas, aliás, tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo, é a maneira como se enfrenta uma doença, uma epidemia. Não é? E aí você tem o modelo da lepra, que é um modelo associado ao poder soberano, né, da grande exclusão, da expulsão do leproso da cidade, e tentar manter uma comunidade pura dentro dos muros da cidade, etc. Né? O segundo modelo é o modelo da peste, que o Foucault vai associar à disciplina. O modelo da peste é aquele no qual você faz um esquadrinhamento da cidade, cada rua tem um vigilante, tem um síndico, tudo é registrado, todos os movimentos são vigiados, você controla os fluxos, né, e a progressão da doença, você sabe quantos casos tem nessa rua, quantos tem naquele, você evita a propagação da doença, etc. Então, é uma lógica de registro, de exame, de controle, de fluxos, de vigilância permanente. Esse é o modelo da peste, né, que é tipicamente disciplinar. E o Foucault acrescenta nesse curso de 78 o modelo da varíola. A varíola é o modelo já do final do século, do século XIX, quando começa, né, a vacinação em massa da população inglesa e tal, para controle da varíola, e a varíola funciona de uma maneira diferente, né, igual a gente está vendo hoje, é achatamento de curva, por meio de controle vacinal, e aí você tem uma população imunizada que diminui a circulação
do vírus, funciona por meio da inoculação do próprio vírus na pessoa, o vírus a vacina da varíola é feita com o vírus da própria varíola enfraquecido, etc. Enfim, então você tem uma outra estratégia de controle, que é essa, vamos chamar de, por meio, né, de uma nova ciência na época, que é essa, que aliás agora a gente toda hora conversa com isso, né, em meio de uma pandemia, né, que é a figura dos médicos, especialistas, né, em doenças infecto-contagiosas, etc. Né? Enfim, então você tem 3 modelos. Deixa eu desligar aqui. Bom, e a mesma coisa que o Foucault fez no caso das doenças, aliás, esses exemplos das doenças aqui, muita gente que estuda Foucault retomou isso, eu mesmo, quando começou a pandemia, porque afinal de contas a gente pensou, bom, agora tem um 4º modelo, né? Ou seja, se ele descreveu a peste lá antigamente, depois a lepra, depois a peste, depois a varíola no século XIX, agora a gente tem o modelo da Covid-19, né? Vamos pensar como que a gente está fazendo frente a isso, né, no mundo contemporâneo, por meio de rastreamentos, né, etc. E aí eu cheguei, logo que a pandemia começou, eu fiz uma apresentação sobre isso, num evento, falando sobre a pandemia como laboratório de poder, ou seja, nesses momentos você experimenta formas de controle social, etc. Enfim, então essa é uma das comparações que o Foucault faz, que ele recupera aqui. A outra é essa, em termos de pensamento urbanístico, né, que são, na verdade, utopias de construção de uma cidade, né, de organização da cidade. E aí tem esse exemplo, né, do Alexandre Lemaitre. Esse cara é um francês que projetou uma cidade ideal, lá no século XVII, se eu não me engano, que chamava La Métropolité, né, e essa La Métropolité era um modelo totalmente baseado numa ideia soberana de poder, uma cidade que tinha uma metrópole, né, com um centro bem definido, do qual se irradiava, né, a organização da cidade e tal. Então, a La Métropolité exemplifica um modelo soberano de poder. Richelieu, que é o outro projeto, é o projeto de uma cidade ideal de tipo disciplinar, baseado na lógica de acampamentos militares, etc. Né? E depois, a cidade de Nantes, a reforma da cidade de Nantes, que foi feita já no século XIX, se não me engano, essa já é um modelo de segurança, o biopolítico, no qual você é parte daquilo que está dado, você não, a ideia do poder, do dispositivo de segurança, ou da biopolítica, não é destruir uma cidade, construir uma cidade ideal do nada, né? A ideia é otimizar os fluxos, né? Melhorar a circulação, tudo isso por meio de reformas, né, pontuais, partindo daquilo que está dado. Você não constrói uma cidade do nada, mas você gere, digamos assim, aquilo que está dado para otimizar aquilo, etc. Né? Esse é o modelo da segurança que é exemplificado pelo projeto da cidade de Nantes, na França, no século XIX. Enfim, então, todos esses exemplos nos levam, assim, é como se fosse uma tríade, pensando cada um desses casos, ilustrando um modelo de funcionamento do poder. E o que o Bernard Harcourt está dizendo, eu acho isso fundamental, é dizer assim, olha, mas e hoje? Falta, a gente não tem ainda hoje uma metáfora, uma imagem que seja condizente com os novos modos de funcionamento do poder. Então, a gente precisa continuar com esse esforço que o Foucault está fazendo, ou seja, se o Foucault pensou a lepra, a peste, a varíola, a gente precisa pensar o próximo modelo, Covid-19, por exemplo. Se o Foucault pensou La Métropolité como poder soberano, Richelieu como o poder disciplinar e Nantes como o biopoder, falta pensar agora o poder da sociedade de exposição. Né? E qual que seria a imagem? O Harcourt vai dizer, é a imagem dos parques temáticos, é a Disneylândia. A Disneylândia é esse modelo da sociedade de exposição. Assim como Nantes era da biopolítica, assim como Richelieu foi da disciplina, assim como La Métropolité foi do poder soberano. Foi um esforço, por isso que eu lembrei imediatamente do texto e mandei lá no grupo, vocês darem uma olhada, porque foi um pouco isso que eu tentei fazer em 2019. Só que a imagem que eu usei não foi da Disneylândia. Né? Embora a Disneylândia apareça, essa cidade, Celebration, é uma cidade que a Disneylândia, a Disney, né, inventou lá em Orlando e tal, próximo a Orlando,
Mas a imagem que me parece até mais interessante que a Disneyland, ou os parques temáticos, é a imagem das Smart Cities, né? Esse sonho utópico da cidade inteligente, né? Essa Smart City é uma cidade no qual tudo é gerido de forma eficaz, tudo é confortável, tudo é seguro, tem drones que estão o tempo inteiro vigiando tudo que acontece na cidade, o fluxo das pessoas, as mercadorias, não sei o quê. Então, é a ideia, né, de construção de uma cidade de vigilância permanente e onde tudo funciona, digamos assim, tudo é otimizado, né, tudo é muito confortável e tal. Não é? Então, acho que essa é uma imagem interessante em termos urbanísticos, até mais que a Disneyland, porque o parque temático não se propõe a ser uma cidade, com exceção de Celebration, que é realmente as pessoas é como se elas se optassem por viver numa espécie de shopping center, uma Disneyland, assim, mas, para além disso, eu acho que a Smart City é mais forte até, como essa imagem. Mas a pergunta que ele coloca eu acho fundamental, ou seja, a gente precisa entender, primeiro, qual é o novo modo de funcionamento do poder, o novo regime de poder. Ele não é mais da órbita da segurança, ele é diferente. Ele não é mais, não se confunde com o poder, o dispositivo de segurança ou o biopoder, não se confunde com a disciplina, nem com o poder soberano, é algo novo. Né? A gente precisa primeiro ser capaz de escrever e, para auxiliar na compreensão, usar dessas metáforas. E aí pegar essas séries que o próprio Foucault pensou e tentar acrescentar um capítulo, eu acho que é uma maneira, sim, interessante. Né? Tanto que enfim, eu tentei fazer isso, assim, de alguma maneira, tanto com os exemplos das doenças, pensando na Covid, como no exemplo da cidade, pensando na Smart City. Eu acho que esse esforço é interessante. Né? É um convite, praticamente, eu acho que lendo Foucault fica, e na hora que a gente olha para o mundo de hoje, fica esse convite de continuar falando, e o próximo capítulo? Né? O capítulo que o Foucault não escreveu, porque ele morreu em 84, né? O capítulo que a gente precisa escrever hoje, né? Para pensar o modo como o poder está funcionando agora. Né? Acho que é isso que o Bernard Harcourt está colocando aqui claramente também, e por isso que eu disse que seria ótimo ter lido esse texto antes de eu escrever o artigo lá sobre cidades inteligentes, porque certamente isso poderia ser incorporado àquele texto naquela época. Mas, enfim, o livro já estava publicado, eu que não tinha conhecimento. Né? Aliás, eu até sabia desse livro, mas eu não tinha lido naquela época. Né? Mas antes tarde do que nunca. Né? Vamos lá, então, Isabela, pode continuar. Professor, engraçado que quando eu estava lendo, eu percebi que quando ele cita os 4 elementos do novo paradigma de poder, tipo, de certa forma, ilustrados pelo exemplo, né, pelo laboratório que serve a Disneylândia, que, de certa forma, cada um vai em contato e retoma, de certa forma, o paradigma disciplinar, mas também traz um pouco da sociedade de exposição. Então, assim, de certa forma, é a superação mesmo das duas formas de Exato. Aliás, só um hello, Rani, que bom que você está de volta aí no grupo. Estou te vendo aí. Bom te ver aí. Mas é porque o argumento Foucault é o seguinte: cada um desses novos regimes de poder, eles não devem ser entendidos como uma substituição ao anterior, como se um deixasse de existir, o outro entrasse no lugar. O que nós temos é uma nova articulação, né, do modo como o poder passa a funcionar, no qual um modo se torna hegemônico, mas os outros eles são rearticulados no interior dele. Então, por exemplo, quando a disciplina se torna hegemônica no final do século XVII, XVIII, no início do XVIII, isso não elimina o poder de soberania, pelo contrário, ele é rearticulado no interior de uma sociedade disciplinar. A mesma coisa acontece com a biopolítica no século XIX, ela rearticula a disciplina e o poder de soberania. E a ideia é de que uma sociedade de exposição ela não vai substituir esses modos anteriores, vai exigir uma rearticulação, a gente vai ter um novo modo de funcionamento do poder soberano, disciplinar, biopolítico no interior de uma sociedade de exposição. Enfim, então, esse é o argumento seguindo a lógica que o Foucault pensou. Não é? E um exemplo claro disso, como Foucault pensa isso, é o final do curso dele, Em Defesa da Sociedade, quando ele mostra que um Estado que é que ele fala que é absolutamente disciplinar e biopolítico, como o Estado nazista, ele reativa o poder de soberania por meio de um poder de morte, etc., né? Que é a lógica do campo de concentração, do extermínio judeu, etc. É um poder de morte de tipo soberano, mas que é reativado no interior de um Estado biopolítico, ou seja, a morte, o Estado, né, nazista mata em massa em nome da promoção da vida, da raça pura, etc. Então, é uma lógica biopolítica que reativa um mecanismo soberano. Mas, enfim, então,
só para ilustrar, mas a ideia é essa, né? Não é substituição, é rearticulação em uma nova ordem, vamos dizer assim, uma nova correlação. Então, são 4 elementos que ele destaca, né, na metáfora da Disney. De início, a eficiência em gerir um contingente significativo de pessoas. Em segundo lugar, a capacidade de exercer um controle que é capaz de modificar comportamentos. Em terceiro, a capacidade de prever e de mensurar a experiência. E, por fim, a capacidade de quantizar essa experiência, tipo, para termos de dados e de calculabilidade. De quantificar, né? Transformar em dados ali. Só um outro comentário que você falou dele, né? Do Baudrillard, você passou aqui rapidamente pelo Baudrillard, mas o Baudrillard também enfim, um sociólogo francês que tem um livro que é dos anos 70, de 1970, que é bem famoso, que eu cheguei a fazer uma disciplina na pós, lá na filosofia, para estudar esse livro, que é Sociedade de Consumo, e ele tem... E após essa produção dele dos anos 70, ele depois pensou muito assim, a questão desse novo mundo digital, ele escreveu um livro sobre a noção de simulacro, ele tem uma teoria que é muito interessante, a noção de hiperrealidade. Esses temas do Jean Baudrillard, a gente chegou a ler no grupo de estudo, aqui nesse grupo, há muitos anos atrás, lá na filosofia. A gente leu alguns livros, desses livros dos anos 90, dos anos 80, do Jean Baudrillard, que ele pensa essas noções de hiperrealidade, simulacro, etc. E a descrição, que não é à toa que o Bernard Harcourt faz referência ao Baudrillard, porque a descrição que ele faz do shopping center é muito interessante na sociedade de consumo. É um capítulo famoso assim, da sociedade de consumo, como que é a relação com os objetos no interior de um shopping center. É um negócio que vale muito a pena ser lido, assim. Depois vocês podem procurar. Mas eu não vou aprofundar aqui esse tema, não, embora seja interessante, mas até porque o argumento do Harcourt é de que, olha, isso é legal e tudo, mas não é essa a via que vai ajudar mais a pensar a sociedade de exposição. Ele está pensando em uma outra via, que é essa via, talvez, da McDonaldização da sociedade, vamos dizer assim, enfim, que é uma sociedade que vai se construindo e se tornando cada vez mais personalizada. Aqui tem um exemplo que eu queria só dar para vocês, porque ele fala aqui dessa small town aqui, né, de Celebration. Celebration é um projeto que a Disney fez de construir uma cidadezinha perfeita, toda não sei o quê, lá nos Estados Unidos. E eu me lembrei de uma coisa, assim, essa imagem do parque temático, né, que era um negócio que eles estavam implantando, eu não sei se já foi implantado, se era fase experimental, se era teste, mas nos parques da Disney, as pessoas recebiam tipo um relógio, um negócio que colocavam no braço, e isso permitia que o parque ele controlasse melhor o fluxo dos visitantes. Então, ele sabe, vamos supor, que ali tem um grupo de brasileiros, que tem você, sei que estão naquele espaço do parque e tal, e aí o parque vai se organizando de uma maneira tal para poder receber as pessoas de uma maneira personalizada. Então, imagina que você chega no parque, então, você vai entrar no restaurante, aí a pessoa já chega falando em português, por exemplo, com você, né? Falando do cardápio, tal, não sei o quê. Você pode ver, mas como é que ela sabe que eu sou brasileiro? Não, eles já sabem, porque a sua chegada ali foi rastreada, entendeu? Então, eles já colocaram um funcionário que fala a sua língua. Vamos supor que eles já sabem que aquele grupo gosta de churrasco, então o funcionário já leva vocês para o setor lá de, sei lá, de rodízio de carnes e tal, sabe? E oferece aquilo para vocês em português e tal. Então, a ideia é criar uma experiência personalizada dentro do parque, né? E eu fico pensando, bom, isso parece muito confortável, né? Você vai para o exterior, de repente as pessoas parecem que falam a sua língua, não é? Todo mundo tá tudo fácil demais e tudo, né? Eles já te oferecem a comida que você gosta. Só que aí eu fico pensando, qual que é o impacto disso? Imagina, talvez a grande riqueza de uma ida para o exterior é justamente a percepção da alteridade. Você tem que se virar numa outra língua, você vê coisas diferentes, você tem que conhecer uma comida diferente, ver pessoas com hábitos diferentes, mas não, parece que o parque ele se molda para entregar para você mais de você mesmo, vamos dizer assim, né? Uma repetição daquilo que você já é, né? Ao invés de uma experiência do novo. E que experiência é essa de exterior que essa pessoa tem, né? Aliás, ir num parque da Disney já é reduzir muito a experiência de uma viagem no exterior, mas para além disso,
Agora, parece que eles querem eliminar completamente toda a experiência de alteridade que é possível obter numa viagem. Enfim, eu acho que esse exemplo desse relógio e dessa adaptação do parque personalizado para o visitante é um exemplo extremo disso aqui que está sendo colocado aqui, que é essa ideia de uma McDonaldização da sociedade, né? Ou seja, tudo é feito para as pessoas consumirem mais, para ser confortável, para ser etc. Né? Rani, você quer comentar, por favor? Professor, essa questão aí da Disney, especificamente, teve até um vídeo que viralizou esses dias dos personagens da Disney falando em linguagem de sinais, né, como uma criança. Só que, assim, isso também é algo com o qual a gente não deve se impressionar muito, sabe? Porque essa esmartização da vida sempre, obviamente, né, vai ter algum atendimento ali a pessoas com necessidades especiais, mas isso não é o suficiente para justificar, né, enfim, centenas de atos aí de vigilância, de captação de dados. Então, com certeza, e isso não só nesse caso específico, né, tem uma série aí de outros casos em que a gente pode falar, é para, sei lá, para conseguir legendar, essa aula aqui está sendo gravada, porque a gente vai poder legendar e disponibilizar para alguém, né? Mas a gente tem que ser esperto também para tratar disso, apesar de ser um tema sensível, porque, né, não é bem assim que funciona, a gente já sabe bem. Pois é, interessante, né? Eu esqueci a língua de sinais, né? Se bem que a língua de sinais dizem que é diferente, né? A Libras aqui no Brasil é diferente da língua de sinais dos Estados Unidos. Então, não sei se eles são poliglotas nos sinais também. Enfim, ok. Pode continuar, então, Isabela. Você quer? Beleza, professor. Então, né, os 4 exemplos da metáfora da Disney. O professor falou da McDonaldização, é muito engraçado, né, que a McDonaldização também, ela se expressa muito nessa coisa de quantificar e de racionalizar numa lógica de eficiência, né? Inclusive, tem um sociólogo, não vou lembrar o nome dele, que ele diz que, de certa forma, a McDonaldização seria a consolidação da ética protestante weberiana. Então, assim, interessante, né? Mas vou continuar aqui. Desculpa. Vai falar do Max Weber, da ética protestante, Weber. espírito do capitalismo? Muito bom. Então, tal esboço de fantasia como experiência é capaz de explicar melhor a nossa sociedade do que uma imagem de um panótipo Foucault-Benthamiano. Com isso em mente, Harcourt nos pergunta de que forma o poder de segurança, de vigilância no paradigma neoliberal odierno, se relaciona com a sociedade expositória. Nesse sentido, a nossa sociedade é muito mais que uma exposição digital, com a consolidação de uma intentona neoliberal de consumo em massa. O consumo é uma coisa que vai aparecer muito quando ele fala desse aspecto da Disney, porque é justamente uma meta-realidade que se constrói por meio de desígnios capitalistas atrelados ao consumo. Né? Em vista disso, o poder se mobiliza de um modo não mais circunscrito ao âmbito original da sécurité, uma vez que a sociedade expositória é marcada por uma lógica de consumo e de lucro das grandes corporações, de modo complementar a um processo de exposição patológica por parte dos sujeitos. Aqui eu vou fazer um comentário. Assim, essa eu acho uma questão também muito boa que ele está colocando, que é a pergunta dele inicial nessa parte é a seguinte: bom, mas essa nova sociedade de exposição, a gente pode entender ela como se fosse a mesma coisa da sociedade de segurança, securitária, só que conectada, digamos assim, é aquela sociedade neoliberal e de segurança que você adicionou a internet a ela e virou, simplesmente você ligou o Wi-Fi, mas continua tudo a mesma coisa, só que agora numa era digital. E a resposta dele, não é a mesma coisa, só que conectado na internet. O simples fato de você adicionar esse elemento, vamos dizer assim, das tecnologias da informação e da comunicação, alterou de tal maneira essas relações de poder e esse regime de poder que fez nascer algo novo. Acho que esse é o ponto dele, e com o qual eu concordo com ele. Né? Ou seja, há algo de novo que se produziu com a introdução, né, e obviamente, a disseminação, né, a popularização dessas tecnologias, algo que faz com que a gente precise recolocar em questão o próprio regime de poder. Então, a gente precisa redescrevê-lo em novos termos. E se colocar em questão até que ponto a gente ainda está falando de neoliberalismo, até que ponto
a gente ainda está falando de sociedade de segurança. Né? E o ponto dele é isso, né? Olha, então tem algo novo que emergiu, que está, né, emergindo ainda, mas que já apareceu. Esse algo novo ele está chamando de sociedade de exposição, e esse algo novo ele está para além do neoliberalismo tradicional, ou pelo menos do neoliberalismo lá dos anos 1970, e também para além da segurança. Mais do que uma mera versão digital dessa sociedade neoliberal e securitária, nós temos algo novo. Esse é o ponto principal. E na hora que ele vai desenvolver onde que está exatamente essa novidade, ele vai deixar claro que talvez a gente possa manter a ideia do neoliberalismo. O neoliberalismo permanece como um grande modelo em funcionamento nesse novo projeto social, só que a segurança não. A segurança seria radicalmente subvertida. Então, a gente teria um neoliberalismo talvez de uma outra natureza, mas ainda presente, e a segurança radicalmente transformada. Eu não sei até que ponto eu concordo com esse argumento dele da segurança. A gente pode discutir isso aqui, mas vamos ver, primeiro acompanhar o texto. Né? Eu estou tentando só seguir a argumentação dele. Né? Ele diz isso no início da página 98, né? Ele diz, dizendo assim, de forma clara, simplificada, a nossa era digital é seguramente neoliberal, mas não exatamente securitária. Essa é a frase que começa aí na página 98. E aí ele vai, então, desenvolver isso. Por que que ela é neoliberal? Esse é o primeiro ponto do argumento dele. E depois, por que que ela não é de segurança? Que vai ser o segundo passo. Né? Então, vamos seguindo aí. Você quer continuar, Isabel? Perdão, professor, rapidinho, que eu estava voltando aqui. Nesse sentido, a nossa sociedade é muito mais que uma sociedade expositória, é marcada, portanto, por uma lógica de consumo e de lucros das grandes corporações, de modo complementar a um processo de exposição patológica por parte dos sujeitos. Por último, tal lógica da sociedade expositória supracitada fica muito bem ilustrada pelo exemplo dos serviços da empresa Google, em que, em meados de 2004, com seu serviço de correio eletrônico, começa a criar um profile e armazenar de modo massivo os dados de seus usuários, até culminar na empresa de inteligência e monitoramento global odierno, capaz de vender e monitorar hábitos e sensações, nos conformando em nossa versão digital. Bom, antes de falar da Google, Isabela, eu queria comentar aqui essa parte inicial do argumento do por que a sociedade ainda é neoliberal. Não é? Aqui ele vai apontar para vários aspectos. Primeiro, essa promiscuidade público-privada, né, que faz, a gente viu isso nos capítulos anteriores, como que as formas de vigilância contemporânea são uma amálgama de Estado com grandes corporações, uma coisa que é ao mesmo tempo público e privado, que é a denúncia do Edward Snowden basicamente mostrou isso, né, essa promiscuidade, e que isso é típico do neoliberalismo, ou seja, essa lógica de uma parceria público-privada, né, essa lógica de trazer, num certo sentido, esvaziar o Estado de várias funções, deixar para a iniciativa privada, mas, por outro lado, também trazer uma lógica de gestão privada para dentro da máquina estatal. Então, você tem uma coisa que é uma via de mão dupla, nos dois sentidos você vai criar esses amálgamas. Bom, então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, em termos práticos, sim, a gente permanece numa lógica neoliberal, né? Vivendo essa promiscuidade público-privada. Agora, para além disso, em termos também mais teóricos, vamos dizer assim, aprofundando a nossa compreensão do neoliberalismo, a gente tem mais ainda, né, uma sociedade neoliberal. E aí é preciso lembrar do curso do Foucault, de 1979, que é o nascimento da biopolítica, né, o curso dele no Collège de France, que é um curso no qual o Foucault vai falar das racionalidades de governo liberal e neoliberal. E lá o Foucault pensa o neoliberalismo e é um estudo extremamente pioneiro, precursor, porque o Foucault escreveu isso ainda nos anos 70, antes das experiências de governo, assim, da Thatcher na Inglaterra, antes do Reagan nos Estados Unidos. Portanto, o neoliberalismo era ainda quase que um projeto, assim, né,
uma utopia, um plano, assim, que ainda estava para ser testado no centro do poder mundial, mas seja como for, ali o Foucault já detecta algo que vai criar uma linha assim, de interpretação do neoliberalismo que é importante, filosoficamente falando, que é a linha que vai desaguar na Wendy Brown, vai desabar no Dardot e Laval, etc. Qual que é essa linha? É pensar que neoliberalismo não é simplesmente uma doutrina econômica, não é uma prática de governo simplesmente, né? É uma governamentalidade. Esse termo quer dizer o quê? Que é uma prática refletida de governo, ou seja, você tem sim uma ação própria de governar, mas associada a isso você tem, ela é refletida, ou seja, existe um discurso, né, próprio a essa prática de governo. Qual é o discurso próprio da prática de governo neoliberal? A ideia de governar, no sentido assim, de deixar com que as coisas aconteçam segundo uma espécie de natureza do mercado, favorecendo lógica concorrencial, estabelecendo ambientes que sejam ambientes mais propícios à lógica da concorrência, né? E aí o neoliberalismo, então, ele tem também uma dimensão que o Foucault vai destacar muito, que ele percebe isso na Escola de Chicago, que o Foucault analisa nesse curso várias versões do neoliberalismo. Tem o ordoliberalismo, que é a versão alemã, tem o neoliberalismo francês e tem a Escola de Chicago, basicamente essas que ele estuda. E na Escola de Chicago, o neoliberalismo ele assume uma dimensão muito mais profunda do que simplesmente uma questão de doutrina econômica. É uma questão realmente existencial. O neoliberalismo ele invade, é uma espécie de lógica que invade a vida, nossas vidas, de cima a baixo. É como se você levasse um tipo de análise econômica e aplicasse isso a todas as esferas da nossa vida, né? Os exemplos que o Foucault dá é da relação dos pais com os filhos, que passam a ser pensado também em termos de investimento no capital humano, etc., né? Cada um de nós passa a se compreender como se fosse um empreendedor de si mesmo, como se eu fosse uma empresa, eu preciso investir no meu próprio capital, aumentar o meu valor no mercado, aumentando meu capital humano, e aí, a partir disso, eu me torno mais bem-sucedido numa lógica competitiva. Então, assim, se eu decidir fazer uma pós-graduação, é porque eu estou investindo no meu capital humano para poder me tornar mais competitivo e vencer nesse mercado concorrencial. A mesma coisa com o meu filho, se eu coloco ele numa boa escola, se eu acho que ele tem que estudar inglês, é porque eu quero investir no capital humano dele. E aí todo mundo se pensa como se fosse uma empresa, né, empreendendo a si mesmo, investindo no seu próprio capital, né? Então, essa lógica invade as relações familiares, a relação com a gente mesmo. É a lógica do coaching, ser cada vez mais produtivo, organizar mais. É a lógica do fitness, né? Você se adequar a todo um conjunto, né, de exigências aí para você se destacar, né, e tal. Bom, então, é isso, né, que o Foucault chama atenção na lógica neoliberal, e é isso que o Bernard Harcourt está dizendo, olha, também nesse aspecto existencial, como uma espécie de economicização de todas as interações humanas, sociais, também nisso nós vivemos cada vez mais mergulhados no neoliberalismo, né? Então, não só porque tem essa dimensão promíscua, público-privado, mas porque a gente realmente passou a analisar todas as relações humanas e sociais a partir de uma análise econômica, né? E isso é um movimento assim, próprio do pensamento neoliberal, na leitura que o Foucault fez lá em 79. Vinícius, você quer comentar alguma coisa? Oi, sim, boa noite a todo mundo. Eu queria complementar o que a Isabela falou, né? Eu gostaria de falar o que eu entendi que foi o argumento do Harcourt para fundamentar isso de que nas sociedades de hoje vai-se além da segurança ali daquele biopoder do Foucault, até chegar nisso do Google, enfim, que a Isabela chegou a mencionar. Então, o que eu entendi é que, como sendo o argumento do Foucault, é que que nem ele falou, nossa sociedade hoje tem, sem dúvida, tudo a ver com neoliberalismo, mas não exatamente com a segurança, né? Vai muito além. Mas como exatamente? Ele propõe que a vigilância é privatizada, ou seja, não mais é só o Estado sozinho ali vigiando, mas agindo em conjunto ali com o privado, né? Enfim. E também, uma coisa muito interessante que ele fala, que eu achei, não vou saber exatamente onde, depois eu procuro que isso for o caso, é que não mais se pretende fazer uma análise de custo-benefício para saber o que vale a pena vigiar e o que não vale. O que se quer hoje é
uma investigação exaustiva, assim, do indivíduo em todas as instâncias da vida dele. Ou seja, até chegar num total awareness, né? Que é, tipo, uma exposição completa do indivíduo. E isso é possível de ser feito graças ao baixíssimo custo com que se obtém as informações sobre o indivíduo, né? É uma informação que vale ouro, ela tem grande valor aí para as companhias, enfim, etc., mas é obtida a baixíssimos custos, justamente através aí de todos esses mecanismos, aí chegando agora naquela questão dos instrumentos do Google, através, por exemplo, do Gmail, do Google Agenda, você vai penetrando cada vez mais fundo ali na vida do indivíduo e podendo conhecer tudo sobre ele. Então, acho que é nesse sentido que ele falou que não existe mais essa de custo-benefício, né? Não tem o que vale a pena ser vigiado, tudo vale a pena ser vigiado, já que o benefício é imenso e o custo de se obter isso é, vamos falar assim, ridículo, já que todo mundo entrega quase que gratuitamente tudo sobre si. Foi isso que eu entendi, tentando fazer um link aí entre isso de além da segurança até chegar nesses instrumentos aí que a Isabela tinha mencionado. Vinícius, é bem interessante o que você está falando, porque, de fato, no texto, esse é um argumento que ele usa, né, de que a vigilância ela teria se modificado, entre outras coisas, porque o custo para se simplesmente registrar todas as informações individualmente, todos nós, se tornou tão baixo, né, que você não precisa mais se valer, por exemplo, daqueles modos de conhecimento da população próprios da lógica biopolítica. Por exemplo, o censo demográfico. O censo demográfico nos dá um conhecimento de uma população, mas que não é individualizado, né? É um conhecimento, sim, generalizado, estatístico, né, demográfico. Você não precisa mais disso, né? Você teria possibilidade de ter esse dado generalizado, mas capilarizar isso, saber também cada indivíduo, então, né? Então, se você supera essa lógica. E também, ao contrário da lógica disciplinar, porque o Foucault diz uma coisa em Vigiar e Punir, que o indivíduo, quanto mais, né, o argumento dele é esse, quanto mais desviante um indivíduo fosse, ou seja, quanto mais ele se afasta de uma determinada norma de utilidade, de produtividade, né, de utilidade social, quanto mais o louco, o criminoso, o menino problema, né, que vai para o reformatório, etc., quanto mais desviante você for, né, mais vigiado você se torna, ou seja, o indivíduo, à medida que ele se desvia, ele vai caindo dentro de instituições disciplinares, o hospício, a prisão, o reformatório, não sei o quê, que são instituições de vigilância incessante. Então, quanto mais desviante, mais vigiado. E porque há um custo na vigilância, é claro, né? Então, não dá para vigiar todo mundo exaustivamente. Então, o desviante ele recebia uma atenção especial desse olhar panóptico, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, todos nós somos incessantemente vigiados, porque se tornou tão barato, vigilância, o registro se tornou uma lógica by default, ou seja, por padrão, todos os dados são armazenados. Você não precisa armazenar uns e deixar outros, não, armazena tudo, não é? De todo mundo. Enfim, então você tem uma lógica diferente, realmente, daquela da vigilância panóptica, disciplinar, e uma lógica diferente também desses levantamentos estatísticos e demográficos dos censos, por exemplo, populacionais, né? Então, a gente tem algo novo. O Big Data oferece, digamos assim, uma possibilidade de vigilância incessante de todo mundo o tempo inteiro, né? Individualizado, né? Enfim, então, isso é realmente um capítulo interessante, novo, que a gente precisa considerar. O ponto aqui do texto que eu também queria chamar a atenção, né, então, essa questão do Vinícius é interessante, sim, mas a segunda questão, quando ele fala que há movimentos no interior do neoliberalismo, aí ele dá os exemplos, você falou da Google, né, Isabela, mas antes do Google ele fala do Facebook. Eu acho que o que ele fala do Facebook aqui é muito interessante. Ele fala que o Facebook é uma tecnologia neoliberal por excelência, né, ou seja, é o neoliberalismo na sua forma cristalina, pura. Né? Por quê? O que é o Facebook? Senão esse espaço que parece ensinar a cada um dos usuários, a cada um dos indivíduos que frequentam aquela plataforma o tempo inteiro. Ela está nos ensinando a como ser empreendedores de nós mesmos. Parece que é isso. Né? É uma escola de empreendedorismo de si mesmo. É uma escola de sujeitos neoliberais, nesse sentido. Né? De você investir em você mesmo, para construir um sujeito ali, um perfil que seja competitivo, que te promova, né, que acrescente algo, né, digamos assim, ao seu capital humano e tal.
Enfim, então é isso, né? É uma ideia de um self-empreendedor, né? Um eu empreendedor de si mesmo, né? É praticamente o que ele diz aqui, né? Está estreitamente ligado às ideias de capital humano da Escola de Chicago, que é o que o Foucault descreve, né? Analisa no curso dele de 79, dentre outras coisas, né? E além disso, além do Facebook ter essa dimensão de convidar cada um de nós a construir e investir em si mesmo como um empreendedor de si, além disso, tem essa lógica que é própria da disciplina, que é a lógica confessional, né? Uma dimensão confessional. O que é essa dimensão confessional? O Foucault, quando ele pensa a sociedade disciplinar, ele fala que tem um imperativo que vem lá, né, do poder pastoral, né, cristão e tal, não sei o quê, que era, né, de um lado, esse dever de obediência irrestrita, que é próprio do cristianismo e tal, mas o outro era o falar a verdade sobre si, confessar todos os seus pecados. A salvação depende disso, ou seja, o cristão, para se salvar, ele precisa reconhecer e confessar os seus pecados. E essa confissão é uma prática na qual você precisa dizer toda a verdade sobre si. Seus desejos mais ocultos, digamos assim, aquele pensamento malvado que passou lá no fundo da sua cabeça, você precisa expressar isso, né, para ser perdoado, né? Enfim, então você precisa dizer toda a verdade completa sobre si mesmo, né? Você precisa fazer um exame interior, né, na sua consciência, e ser capaz de detectar todos os maus pensamentos, vamos dizer assim, né, e confessá-los, né? Isso é uma prática cristã importante, né, sobretudo aquelas que o Foucault vai descrever lá dentro dos monastérios e tal. Mas, enfim, seja como for, essa confissão é um elemento importante do cristianismo. E isso permanece de diferentes maneiras nas sociedades contemporâneas e tal. Foucault vai analisar a psicanálise e tal, né? Mas, assim, nos dias de hoje é interessante pensar a rede social como um espaço confessional, ou seja, um lugar no qual as pessoas são chamadas a dizer toda a verdade sobre si mesmas, né? E mais do que chamada, elas são quase que impelidas a isso, assim, a se expor. É uma espécie de faz lembrar uma prática que o Foucault descreve lá no Do Governo dos Vivos, que é um curso dele de 1980, no Collège de France, que é quando ele estuda as práticas monacais, assim, do cristianismo primitivo, os primeiros anos de cristianismo, as práticas de confissão. Tinha uma prática lá, que, se não me engano, é examologeses, que era uma prática na qual, no monastério, né, cristão, o indivíduo era uma espécie de ritual no qual o indivíduo, isso diante das pessoas, ele começava a falar todas as suas perversidades, a expor todos os seus pecados e não sei o quê, e era uma espécie de espetáculo, assim, que diferentemente da confissão que a gente conhece, que é aquela, né, no confessionário, que o cara fala na orelha, né, do padre, né, e que ele guarda o sigilo, supostamente, daquilo e tal. Essa prática cristã mais arcaica, ela... apareceu aqui um negócio. Isso está onde no Foucault, professor? Do Governo dos Vivos. O curso de 1980, né, tá nesse. Eu escrevi um artigo sobre isso até, sobre esse curso, que depois, se quiser, eu coloco lá no grupo, que é sobre essas práticas no cristianismo primitivo e como que isso é utilizado para ele para pensar a racionalidade política moderna, né? Enfim, então, essa prática, né, de chegar e ficar falando para todo mundo tudo, os seus pecados e tal, não sei o quê, e aí as pessoas, tipo, passar por esse ritual, digamos assim, era uma maneira de se livrar desses pecados, de ser perdoado, de se salvar sua alma, né? Mas você precisava dessa exposição, né? E é curioso, parece que na sociedade contemporânea a gente meio que sei lá, a gente criou uma versão contemporânea disso, que é as pessoas saírem colocando tudo sobre si na rede social, né, como uma forma, digamos assim, também de ganhar pontos de capital humano ali, né, por meio desse rito, né? Bom, então tá. Vamos voltar, é a Isabela, né, que estava falando. Aí, depois desse exemplo do Facebook, vem o exemplo da Google, né? A Google, é interessante a descrição que ele faz da Google aqui, né? A Google não é uma empresa simplesmente de
que provê serviços ou publicidade direcionada. É mais do que isso, é uma grande, o uso que ele diz aqui, né, a vigilância da Google é uma estratégia mais ambiciosa. Ela quer compilar de uma maneira sofisticada praticamente tudo, né, sobre os sujeitos e construir perfis cada vez mais detalhados de cada um de nós e monetizar isso de diferentes formas, né? Então, a gente já sabe o monstro que a Google virou, não é? Mas eu me lembro direitinho de 2004, quando a Google lança o Gmail, vocês não devem lembrar, 2004, não é? Mas, enfim, eu me lembro quando o Gmail apareceu, e uma coisa que me chamou a atenção na época era o contrato para você aderir ao Gmail, que eles diziam o seguinte, nesse ponto a Google até que é meio transparente, né? Eles não são tão malvados assim, mas porque eles diziam que eles prometiam que você, né, que os seus e-mails não seriam lidos por nenhum ser humano. Era essa a promessa deles, ou seja, nenhum ser humano vai ler o conteúdo dos seus e-mails, mas as máquinas vão, entendeu? Ou seja, o conteúdo dos seus e-mails vão ser explorados pelas máquinas para poder te direcionar publicidade, serviços, etc. E para várias finalidades. A única garantia era de que nenhuma pessoa vai ler seu e-mail. E é engraçado que na hora você pensa assim, mas se ninguém vai ler meu e-mail, tudo bem, as máquinas lerem, né? Mas, enfim, como assim tudo bem, as máquinas lerem? É pior do que o ser humano, porque o ser humano nem tem condição de ficar lendo todos os e-mails. A máquina tem, né? Enfim, ela efetivamente lê tudo, né? Enfim, é uma coisa curiosa. Mas continua então, Isabel. Professor, eu acabei, mas eu posso comentar um pouco sobre a parte da Google. Então, é isso, basicamente, tipo, a Google começou em 2004 com esse serviço de data mining, não a Google começou, né, mas assim, a partir de 2004 em diante, a partir do serviço dos e-mails, e nisso ela criou um profile, e nisso, hoje em dia, né, ela praticamente tem, se não monopólio, grande parte dos dados, né, de modo quase que hegemônico mesmo. Pois é, aqui tem uma frase que é interessante, que diz assim, que o objetivo deles é produzir profiles, né, produzir perfis, esses perfis computacionais. Isso tem tudo a ver com aquele argumento da Antoinette Rouvois, do Thomas Berns, quando eles falam dos 3 momentos da governamentalidade algorítmica, que são justamente a coleta de tudo que circula, né, todos os rastros que são deixados no meio digital, que é o data valence, né? Depois, o momento, então, da vigilância, propriamente dita, a constituição do Big Data e tal. O segundo momento, que é o data mining, é o momento da análise de dados, é o momento da correlação desses dados e produção de perfis. E o terceiro momento são os perfis, né? A constituição de perfis com o objetivo de predizer comportamentos e de agir antecipadamente, de modificar nossos comportamentos, né? Então, acho que aqui tem uma ideia interessante. A Google age nesse sentido. O interesse dela é reter os dados, analisar esses dados e produzir perfis. E ela vende os perfis. Vende o quê? A capacidade de predizer comportamento, de entregar para as pessoas assim, você quer, sei lá, vender um livro específico, quem tem interesse nisso? Né? Você quer promover um evento, quem tem interesse nisso? Quem pode, né, comprar essa passagem, fazer esse turismo nesse lugar, nesse daqui, enfim, é uma capacidade de chegar em um público muito específico, que tem uma capacidade assim, preditiva elevada, né, e isso vale muito dinheiro, né? Então, o objetivo da Google, é claro, é vender publicidade direcionada, mas mais do que isso, é rastrear, né, o que está escrito, o máximo possível a vida cotidiana de todos nós. É isso, ela quer quanto mais informação, melhor. Então, por isso que ela vai oferecendo cada vez mais serviços. Não. Olha só esse serviço da Google, Google Calendar, né, o calendário. Olha quantas informações você obtém dos indivíduos a partir do momento que eles expõem para ela todos o seu dia a dia, onde elas vão, o horário, não sei o quê. Né? Google Docs, né, todos os seus arquivos, né, você bota lá. O Google Drive, né, mais do que o Docs, né, agora é tudo, é o seu backup. Né, entrega tudo para eles de uma vez. Google Groups, né? Google Hangouts, né? As suas comunicações, né? Enfim, e vai por aí vai, né? Tem vários serviços da Google, né? Encosta aí. Ok. O que é mesmo que eu ia falar?
meu filho que entrou, ele vem e pega o meu celular para ficar jogando com os coleguinhas. Já pegou e foi embora. Então tá, deixa eu ver se tem mais alguém tem mais algum comentário sobre o texto? Esse final aqui, só um comentário sobre essa parte aqui que ele fala da Google, da estratégia, né, da Google. Eu lembrei aqui o trabalho da Rouvois, do Thomas Berndt, sobre governamentalidade algorítmica, mas vale lembrar aqui também o trabalho da Shoshana Zuboff, né? A Zuboff, eu acho que ela sim, o livro, né, A Era do Capitalismo de Vigilância, é uma descrição muito mais aprofundada desse modelo de negócio que a Google representa. Inclusive, tem um dos capítulos do livro especificamente entendendo a Google a partir do discurso daquele diretor lá da Google de investimentos, lá de projetos, sei lá o quê, que é aquele Hal Varian, né, que é um dos nomes importantes da Google. Mas seja como for, ali sim ela faz uma descrição mais atualizada, que é um livro também mais recente, de como funciona esse modelo da Google. E tem também capítulo sobre a Apple, sobre outras Big Techs lá no livro dela, e ela faz um trabalho bem mais aprofundado sobre isso. A gente leu esse livro ano passado aqui no grupo de estudo. O Vinícius, quer comentar? Sim, quero sim. É mais uma coisa que bem interessante que eu achei, dessa vez eu soube identificar aqui, está na página 103, no final desse parágrafo maiorzinho aí. Basicamente ele fala, né, que essa constituição desse perfil virtual nosso, né, ele chega a um nível de perfeição tal que na hora de, por exemplo, vender o nosso perfil para uma empresa, o Google consegue falar não só o que a gente gosta, que a gente costuma, sei lá, comprar e, portanto, vai comprar de novo, como ele sabe o que a gente vai gostar, né? Ele chega quase que nesse aspecto, ele entra na nossa subjetividade, assim, ele é do tipo de pessoa que costuma comprar isso, então ele provavelmente vai gostar de comprar isso sem que ele nem saiba atualmente que ele tem esse interesse, tem esse gosto, né? Tamanha é a perfeição aí desse nosso eu digital. Pois é, Vinícius, isso não é por acaso, não, isso é consciente. Assim, eu me lembro que, inclusive nesse texto que eu passei para você sobre o Smart City, eu peguei umas frases lá do Eric Schmidt, que é um desses CEO lá da Google, e ele numa entrevista, acho que para o Financial Times, um tempo atrás, ele dizendo que o objetivo da Google era esse, não era responder aquilo que as pessoas perguntam, ou seja, tirar a dúvida, digamos assim, eu quero tal coisa, e a Google não vai responder o que você quer, a Google vai dizer o que você vai querer. Esse é e o cara diz isso, né? Ou seja, você é mau e você fala as suas maldades como se fossem banalidades, né? Ou seja, a Google vai dizer o que você vai querer, né? Então, e outra coisa que ele diz, né, é o seguinte, e nesse ponto eu acho que ele está coberto de razão, né? Ele vira e fala assim, olha, vai ser cada vez menos provável no futuro que as pessoas consumam algum bem, algum serviço, sem que elas tenham sido de alguma maneira dirigidas para isso, sem que elas tenham sido direcionadas para aquilo de alguma forma, né? Em outras palavras, essa ideia de um consumidor que tem lá seus desejos de consumo que são praticamente espontâneos, e um mercado que atende a esses desejos, isso é uma imagem ultrapassada. Você não tem um indivíduo com desejos de consumo e um mercado que entrega o que a pessoa quer. Você tem indivíduos que são manipulados, direcionados para consumir certas coisas, né? Perceba? A partir do momento que a Google passa a ter um conhecimento sobre nossos comportamentos, sobre quem somos nós, ela não simplesmente entrega para nós o que a gente quer, ela direciona o nosso comportamento. Esse é o ponto, né? Ou seja, a ação da Google não é agora eu sei quem você é, eu vou te entregar o que você quer. Não é isso. Agora eu sei quem você é, eu vou fazer você consumir isso daqui, né? Eu vou te levar a contratar esse serviço, eu vou fazer com que você, ou seja, eu vou conformar o seu ambiente de tal maneira que você seja induzido, conduzido, direcionado a certos produtos e serviços, né? Então, num certo sentido, tudo aquilo que a gente vai passar a consumir não é que a gente escolheu livremente, a gente foi levado, né? Isso em graus variados. Então, a frase dele é interessante, ou seja, vai ser difícil imaginar que alguém possa consumir alguma coisa sem ter sido, de alguma maneira, direcionado para isso. O simples fato, por exemplo, da Google me mostrar certas coisas, ou do Facebook me mostrar certas coisas, obviamente induz um comportamento de consumo, né? Só que isso vai adquirindo uma escala muito maior, né? Vamos pensar, assim,
coisas básicas da nossa vida, né? O restaurante que eu vou, a comida que eu peço, né? Tudo isso já é via aplicativo. O filme que eu assisto no Netflix, a comida que eu peço no iFood, eu não estou sendo direcionado, né? Não tem alguém me mostrando alguma coisa na frente, né? Me induzindo a consumir isso ou aquilo, né? A comprar essa comida ou aquela, aí naquele restaurante ou naquele outro, a ver essa série ou aquela outra, né? Isso vale para as relações amorosas também, né? Agora, namorar por meio de aplicativo virou isso também, né? Você não escolhe a pessoa, não. Vai chegar, ó, essa é a pessoa ideal para você, né? E pronto, né? E as pessoas vão achar ótimo, ó, facilitou minha vida, né? Estava difícil escolher, né? A Google já sabe, fulano de tal, né? Ideal para você, né? O par ideal. Enfim, mas é isso numa escala no qual praticamente tudo que a gente faz, inclusive os relacionamentos que a gente tem, são induzidos. Nós somos direcionados, de alguma forma, a eles, não é? E eu acho esse um cenário que, é claro, parece, por um lado, ser confortável, né? Ou seja, facilitar a sua vida, etc., de várias maneiras, mas, por outro, é extremamente... muito... É angustiante até, né? Enfim, mas é difícil colocar isso e pensar assim, o que sobrevive ainda da autonomia humana, da liberdade, dessas capacidades de escolha, da espontaneidade da nossa ação, né? Ser conduzido parece confortável, mas, por outro lado, parece nos reduzir enquanto humanos, né? Perder algo da nossa complexidade, da nossa riqueza, da nossa liberdade mesmo, né? Enfim, então, são questões, do ponto de vista assim, filosófico, são bastante incômodas, né? Bastante complicadas. Bom, o final do texto, a tese dele, então, é de que a gente está para além do biopoder, para além da lógica da segurança, e que essa vigilância digital ela seria algo novo, né? É algo que... Um aspecto que eu acho que é muito destacado pelo Bernard Harcourt, aqui o livro inteiro, é de que tem a ver com um poder que age sobre nossos pequenos desejos, né? Sobre aquilo que a gente quer, cada preferência, cada vontade nossa, né? Toda a complexidade do self, do eu, do sujeito, suas relações sociais, suas convicções políticas, tudo, né? De alguma maneira é afetado por esse tipo de poder que está em funcionamento, né? Então, é um poder que, por um lado, ele parece ter novos focos, né? Se o poder disciplinar agia sobre o corpo, sobre os comportamentos, sobre os mínimos gestos dos indivíduos, e se o biopoder, ou a segurança agir sobre as populações, gerir populações, esse poder agora ele parece, por um lado, mais exaustivo, né? Ou seja, ele vai mais fundo na nossa vontade, no nosso desejo, né? Ele faz não só com que a gente haja de uma determinada maneira, mas com que a gente deseje agir dessa maneira, vocês estão entendendo? Ele faz não só com que a gente se conforme a uma lógica industrial, capitalista, mas faz com que a gente se veja a nós mesmos como empreendedores numa lógica concorrencial. Faz lembrar muito a fala lá do Bauman, né, de que o homem caramujo, né, ele carrega o panóptico dentro dele mesmo, né, ou seja, eu não preciso mais do gerente que me manda trabalhar na empresa, eu mesmo, enquanto empreendedor de mim mesmo, eu fico incessantemente agindo sobre mim para me tornar mais produtivo, mais produtivo, mais produtivo. Eu não preciso mais de um cara me vigiando, né, para que eu trabalhe exaustivamente, né? Esse cara já sou eu mesmo, né? O sujeito neoliberal, ele internaliza o gerente, vamos dizer assim. Ele é o seu próprio gerente, né? Essa é a figura do homem caramujo. Bom, e é um poder mais pervasivo, né? Ou seja, parece que tudo que a gente faz, todas as relações que a gente estabelece, todas as formas de socialização são objeto dessa vigilância, né? Literalmente está dominado, né? Está tudo dominado, né? Então, todas as redes sociais, relações individuais e tal, né? E a última frase desse capítulo é isso, né? Nós somos hoje, né? Nós estamos hoje para além desse modelo da segurança, num tipo, né, de transparência digital e de percepção total sem custo, né? De um conhecimento dos indivíduos total e praticamente sem custo, ou seja, custo muito mais baixo do que era a estratégia de vigilância anterior. E que
está aí, né, arrastando, ameaçando, levando, conduzindo nossas individualidades, nos diferenciando e moldando, né, nos moldando, né, no interior aí em direção à construção desses novos sujeitos aí digitais, né? Ou seja, nós somos moldados por esse tipo de poder, nós nos constituímos enquanto sujeitos de uma outra forma e nós somos alvo, né, então, de uma estratégia diferente de funcionamento do poder. É um novo regime. Esse é o tema central do livro, o tempo inteiro ele está querendo argumentar que a sociedade de exposição é um capítulo novo, né? E a base que ele usa é sempre o pensamento Foucault, né? A partir do Foucault, pensar os limites, por exemplo, do panoptismo e como que a gente pode acrescentar um capítulo novo nesse esforço, que é o esforço da analítica do poder, o projeto da analítica do poder, que é um projeto de análise dos modos como o poder funciona, né? Então, a gente precisa descrever os modos contemporâneos de funcionamento do poder e a ideia, né, da exposição, da sociedade, a exposição é uma tentativa, claro, de responder a isso, né, de continuar esse projeto. Bom, acho que era isso. Vocês têm mais algum comentário sobre o capítulo, sobre o tema? Só lembrar, então, que semana que vem nós vamos falar do capítulo 4º, mas, enfim, dando continuidade ao livro, e vai faltar... não, ainda faltam vários capítulos. 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai terminar só lá em janeiro mesmo com esse livro. Bom, eu estou com... Bom, acho que semana que vem não tem problema, não. Então, vamos manter. Alguém gostaria de assumir aí a apresentação do capítulo, a relatoria, para só orientar a conversa aqui, que no final das contas eu que fico falando quase que o tempo todo, né? Mas, enfim, só para alguém, para não falar ainda mais sozinho, né? Para alguém me ajudar aí também a conduzir a conversa, colocar as questões do capítulo, algum voluntário? É dia 7, professor? Dia 6? No dia 6, segunda-feira que vem. Eu posso. Os meninos Pode? vocês todos já foram, né? A Júlia já foi, a Isabela já foi. Então, ótimo. Vai lá, Rani. Perfeito. Então, tá. Combinado. Rani, semana que vem, apresenta o capítulo 4º. É isso mesmo. É isso mesmo. Capítulo 4º, no dia 6. E aí a gente continua, então, gente. Então, prazer revê-los e revê-las, todos e todas. A gente se vê semana que vem, então. Otávio, eu vou submeter o artigo daqui a pouco, eu te mando. Você vai receber o e-mail de confirmação lá, então, que o deadline está chegando, é amanhã. Legal demais. Ô, Marco, você já olhou o da RDP, se saiu alguma notícia? Ainda não. Vou olhar também, eu te aviso, mas acho que quando sai, eles mandam um e-mail, você recebe automático. Tá, se não tem... Por quê? O do Dierle lá foi aprovado, o outro que nós submetemos, já saiu o resultado. Vai sair naquela edição. Ué, eu vou dar uma conferida, então, se tem alguma coisa lá. Então tá. Já deve estar bem próximo o retorno. Tomara. Mas isso depende do parecerista. Tem uns que entregam antes, aí a resposta sai antes. Então, às vezes varia mesmo. Acontece. Mas eu te dou o toque, então. Abraço, gente. Até semana que vem para todo mundo, então. Bye, bye.